fazer um vídeo aqui da forma mais espontânea possível, né? Apenas para passar uma mensagem aqui. Hoje vai ser meu 4º dia de jejum, né? Eu vou passar aqui algumas impressões, né, de como tá sendo. E eu posso dizer, eu ia terminar ele hoje de manhã, mas tava tão bom que eu tô até agora, quase no final do 4º dia, né, só tomando água e café, basicamente. Nenhum alimento, nada. E um pouco de sal apenas também na água para dar uma... Porque isso ajuda, né, o cara não ficar tão indisposto, né, às vezes. Por causa que repõe o sódio, né, e todo esse rolê. E assim, gente, eu queria conseguir passar pra vocês o tão incrível. Na verdade é isso, sabe? Eu acho que eu sou apaixonado agora por jejum, tá ligado? Porque é incrível, assim, o que o nosso corpo é capaz de fazer de uma forma tão simples, que é literalmente tu parar de comer, né? Algo que está disponível para todo mundo ao longo de toda a história da humanidade, né, no caso, até para os animais, né, que é ficar períodos sem se alimentar de comida, né, alguma fonte de energia, no caso, comida, né? E ver o que o corpo faz quando ele começa a entrar nesse estado, né, de quando o alimento para de entrar, né, no caso. E, gente, cara, tão incrível assim que eu fico... É difícil eu colocar em palavras o bem-estar, as coisas que eu sinto, né, enquanto eu tô fazendo um jejum. Eu já fiz alguns jejuns, né, ao longo da minha vida, mas eu diria que talvez eu seja um pouco novo nisso até, né, comparado ao tanto que, se tu for ver, a gente pode explorar disso, né, em níveis muito profundos, né. Tipo, no momento atual, eu simplesmente não... Eu até fiz uma carne para eu comer hoje, eu preparei toda a minha comida, só que daí chegou no momento de comer e só me deu um sentimento de tipo, bah, mas na real eu não... Tá sendo bom eu ficar sem comer. Eu acho que eu não vou comer, né? E daí eu acabei provocando. E, cara, é magnífico, assim, sinceramente, é a minha opinião. No momento atual, eu tô sentindo como se a parte da minha lombar, ali perto no meu quadril, né, do meu fêmur ali, do encaixe do quadril com o fêmur no lado esquerdo, né. Por exemplo, eu já tive início de uma protusão discal, que é o início de uma hérnia de disco. Eu tive, na verdade, uma protusão discal, que é o início da hérnia de disco, né, na minha coluna, bem na última vértebra da lombar, né. Há muitos anos isso. E eu lembro que eu tinha muita dor nessa região, né? Tive durante muito tempo ali, ciático, enfim, sabe? Doía, acabava pensando no nervo e eu notei que mesmo depois que a lesão melhorou, eu fiquei com
como se fosse uma rigidez nessa região, né? Uma tensão muito grande nessa região ali da minha lombar principalmente no lado esquerdo ali, da minha perna e do meu quadril. Senti até algumas dores no meu quadril, inclusive. Às vezes quando eu corria muito ou caminhava muito, né? E cara, eu tô sentindo uma sensação maravilhosa, assim, que eu nem lembrava de repente, assim. Eu acho que eu não lembrava, sentir a minha perna, o meu quadril, a minha bunda ali, minha nádega, tipo aquela região ali do quadril mesmo, da parte subindo nas costas, na coluna ali, tão gostosa, tão boa, sabe? Tão relaxada, fluindo, energia, saca? Eu notei que o meu corpo começou, tipo, de ontem pra hoje, entrar nesse lugar ali da. É muito curioso, assim, porque eu noto no jejum que é como se o corpo ele fosse trabalhando por partes, assim. Tu, no início do jejum, eu até comecei a fazer esse jejum porque eu tava com uma certa dor de barriga, que é uma dor que eu já tinha de forma um pouco crônica em algum período, né, passado, e que eu notei que eu comecei a fumar muito cigarro e eu comecei a sentir ainda mais dor nessa parte da barriga. Basicamente era isso. Então eu não sei exatamente se é um órgão, se é uma região, enfim, né? Mas eu sentia dores e pontadas e desconforto nessa parte da minha barriga. E eu notava que quando eu fumava cigarro, isso acabava piorando, tá ligado? Não pode ser alguma toxina que se deposite na região, né? Eu tenho apenas o meu sentimento, assim, para com o que eu posso dizer, né? Mas para mim é lógico, assim, faz sentido, né, dizer que possa ser algum tipo de, sei lá, toxinas e, sabe, cigarro é pura merda, entende? Então, toxinas e danos ali que o teu corpo em algum lugar específico, às vezes ele acaba tendo uma maior, às vezes, vulnerabilidade na região e acaba, sei lá, incorporando mais essas toxinas ou que seja em determinado ponto, né? Isso pode variar de repente de pessoa para pessoa também, né? Mas enfim. E assim, os primeiros dias do jejum foram extremamente. Cara, eu já entrei no jejum assim, cara, sentindo meu corpo como se fosse abrindo esse ponto de dor que eu tinha na minha barriga. E é ridiculamente incrível isso, sabe? Eu relato, mas assim, sentir isso é uma coisa incrível, sabe? É tu literalmente ver o teu corpo e a tua inteligência de fábrica, tá ligado? Formatando basicamente o teu corpo, né? Do, muitas vezes dos danos que tu causou a ele, né? Então, cara, o meu sentimento é muito assim, que eu tinha um ponto de dor e de tensão na minha barriga que me causava desconforto, me causava uma série de sensações ruins, essa, esse ponto no meu dia a dia, enfim, momentos do dia, né? E a sensação é que, cara, nos primeiros dias do jejum, meu corpo simplesmente começou a abrir esse ponto, semelhante a. É como se fosse uma cebola, entendeu? Com camadas. E é como se quando tu entrasse no jejum, quando eu entrei, o corpo começou a comer as camadas externas do problema, enfim, da dor ali, e foi cada momento comendo mais, entendeu? Indo do externo pro interno, assim, como se fosse essa sensação, né? Como se o corpo começasse realmente a meio que dissolver uma coisa, tá ligado? Isso é incrível, assim, de tipos. Eu tô falando aqui com palavras, mas é incrível tu sentir isso. Isso acontecendo no teu próprio corpo, sabe?
os corpos são diferentes, as questões também são diferentes, né? Cada corpo vai ter questões e problemas, enfim, hábitos ruins que cada pessoa teve ao longo da vida. Eu só tô falando do meu caso, né, no caso. E gente, a sensação é como se o corpo começasse a comer as, as extremidades, né, dessa cebola, as camadas externas, e começasse a comer cada vez mais, indo cada vez mais pro meio até que, pum, sumiu. Simplesmente sumiu, assim. E eu acho essa lógica muito mágica, sei lá, incrível, assim. Porque se tu for ver, a maioria das doenças, dos desequilíbrios que a gente constrói, assim, no nosso corpo, até na nossa mente, enfim, né? Né, tem uma relação direta, né, do corpo e da mente, né, no caso. Mas eu vejo que é simplesmente energia estagnada, tá ligado? E tem tradições milenares que falam disso. Desde a medicina chinesa, tem o próprio yoga, tem a Ayurveda, tem formas de medicina e cuidados com a saúde, né? Desde tradições muito antigas, né, na humanidade que falam, assim, muito da saúde como apenas um corpo que está fluindo, né? A saúde vem de um fluxo, né? Assim como um rio, né? E quando ocorre essas partes que não fluem, ocorre uma doença, entende? Uma água parada, entende? Começa a apodrecer. Basicamente é essa lógica, é uma lógica simples, né? Se tu for parar pra pensar. E que a medicina moderna, muitas vezes, ela não inclui muito isso, né? A medicina mais ocidental, né, no caso. Ela não coloca tanto, ela não traz tanto essa perspectiva quanto, assim, medicinas mais até ocidentais, orientais, no caso, né? Uh, e mais antigas, né, também. O próprio yoga, né, vai falar da circulação energética do corpo e, né, vão ter diversas abordagens de restauração de fluxos de energia para funcionar novamente órgãos e músculos, enfim, partes do corpo que por algum motivo ao longo da vida acabam funcionando de forma mais errada, né? A gente, muitas vezes através dos nossos hábitos ou traumas, acidentes, enfim, coisas que fodem a nossa saúde, né, no caso. E só que assim, e por isso que eu digo assim, é inconcebível às vezes. Porque tu vê assim níveis de bem-estar que a gente se pá já tinha sentido quando era criança, sabe? Níveis de relaxamento do nosso corpo, níveis de conexão com a gente mesmo que a gente, porra, às vezes só sentia quando a gente era muito criança, né? E pouco traumatizado até pela vida e por nós mesmos, né? Pelos hábitos que a gente vai adquirindo e bebida e droga e, né, alimentação ruim, falta de exercício, falta de autocuidado, né, falta de cuidar dos seus pensamentos, estresse, enfim, o ser humano moderno com seus hábitos deletérios muitas vezes, né, até desde físicos a emocionais, né, o que a gente consome, o que a gente, enfim, estresse, tudo isso são toxinas no final das contas e coisas que alteram o funcionamento livre e limpo do teu organismo, né? E, e é tão incrível assim ver o quanto a gente pode às vezes voltar para esses estados mais naturais e limpos de estar dentro do nosso corpo e ele estar saudável e funcionando de uma forma que às vezes a gente nem lembra que a gente já funcionou assim, sabe? E às vezes a gente nem acredita que a gente vai voltar a funcionar desse modo, entendeu?
isso é incrível, assim. Porque daí a gente vai, sei lá, buscar. O ser humano moderno, sei lá, ele vai buscar esse bem-estar tomando uma porra de um Ozempic pra emagrecer. De um Monjaro, tá ligado? Algo completamente escroto e deletério pro teu organismo, sabe? Faz tu perder peso de uma forma extremamente doente, eu acho, sabe? Na minha visão, né? Ah, e tu vai ter, sei lá, outras pessoas que vão encher a cara de procedimento estético pra tentar, sabe? Mas é que aí, e eu não tô sendo contra exatamente a procedimento estético. Eu sou um pouco, mas não totalmente, entende? Eu gosto de ter uma visão mais sóbria sobre isso, né? No caso, mas tipo, a gente busca muita coisa pra preencher um vazio de um corpo que às vezes não tá só funcionando bem, cara. Às vezes a gente poderia estar sentindo os maiores êxtases e sensações extremamente boas e contentamento e alegria e as coisas, sentimentos extremamente bons com o nosso corpo, tá ligado? Só que às vezes a gente não consegue sentir isso, mano, porque a gente tá tão desconectado ou sujo, poluído, tenso, né? E daí a gente recorre a outras coisas, drogas, enfim, bebidas, maiores coisas para obter esses sentimentos bons que a gente não consegue mais ter de forma normal, que nem a gente tinha quando a gente já era criança, por exemplo, que a gente ficava feliz com porra nenhuma, basicamente, né? Então, cara, eu acho incrível, sabe? O jejum, sabe, eu tenho. E daí é incrível, eu teria que fazer muitos vídeos para falando, porque para eu tentar colocar em palavras tudo que eu senti, né? Porque, né, no momento eu tô sentindo essa região da minha perna, aqui do meu quadril, né? Onde, gente, voltando a fluir energia ali, cara. Eu sinto como se o corpo ele fizesse movimentações, sabe? É literalmente como se o corpo ele desse umas certas contraídas e puxasse. O corpo mesmo vai puxando as suas carnes e é um mecanismo inteligente, mano, sabe? Ele simplesmente parece que dá uma contraída, assim, involuntária mesmo, de modo que ele vai se encurralando. É isso que eu tenho percebido ao longo do jejum. O corpo vai se encurralando e ele tem que lidar com as coisas que não estão bem resolvidas nele, assim, sabe? Até coisas muito do passado, mano. Essa tensão que eu tenho nessa região, cara, é de anos, assim, mais de 10 anos, enfim. Boto fé que até mais do início da minha vida, onde, sabe, às vezes só a tua postura, até no dia a dia, enfim, tu trouxe essa característica de vulnerabilidade para esse local, né, do teu corpo, né? E tipo, mano, tu sentir esse lugar abrindo, cara. É como se fosse esses canais, né? Mas, cara, desde circulação, tu entende? Sanguínea ali melhorar. No fundo, a energia é isso, né? É tipo, tudo que tá fluindo no nosso corpo também, né? Faz parte. Tipo, teu sangue, teu sistema linfático. Mano, tu sentia essa parte abrindo do corpo, mano. Depois de muito tempo, assim, que tu sentia que aquilo tava sempre tenso, mano. Que tu até tinha perdido teu contato com aquela região do teu corpo, entende? Porque tava sempre tenso ali. Tu nem sentia mais. Às vezes é simplesmente um reflexo da quase hérnia de disco que eu tive, né? E se tornou um trauma pro corpo também, né? Porque é uma região onde doía muito, né? Durante um tempo doeu por muito ali quando ainda estava em evidência essa hérnia ali, essa pequena hérnia, né? No disco da coluna, né? Ou seja, é um lugar que o corpo precisava ficar cuidando, porque senão doía, entendeu?
tinha que limitar um pouco o movimento, ficar um pouco travado para não doer. Isso é meio que instintivo do corpo, né? Só que depois que a lesão passa, existem essas memórias acabam ficando ainda, às vezes, né? No teus músculos, no teu corpo, na tua própria sensibilidade de si mesmo, assim, no teu HD. Né? O nosso corpo identifica, bah, ali doía, então não, eu vou reduzir a mobilidade do local, entendeu? Para não machucar, né? Só que às vezes a gente trava nesses processos, assim como traumas emocionais, traumas diversos, entende? O corpo, eu acredito, para mim, né, na minha concepção, corpo e mente, eles não têm uma distinção, é tipo, eles trabalham em conjunto, um não existe sem o outro, sabe? Então, né? E cara, agora eu tô simplesmente sentindo essa região ali da minha perna, ali do meu glúteo, enfim, da minha lombar, da minha coluna, ali na parte de baixo da coluna. Gente, é simplesmente como se tivesse abrido ali, através dos movimentos que o meu próprio corpo fez involuntariamente durante esse jejum. E é como se tivesse começado a abrir esses locais onde não passava a energia, onde tinha teia de aranha ali, basicamente, há muitos anos, cara. Sabe? São lugares que há muitos anos não estavam, parece que fluindo como deveriam de forma saudável e que acabam, sabe? São zonas de água parada do teu corpo, tá ligado? Zonas de água parada. E, cara, e se tu for ver assim, ó, o quão perto tá da gente de resolver muitos dos problemas, assim, que até que a gente já carregou no nosso corpo e que nos causam um mal-estar de forma. É simples, entendeu, mano? É simplesmente tu parar de comer, sabe? É óbvio que o jejum tem, enfim, pessoas que têm assim, um grupo de risco, vamos colocar assim, às vezes pessoas diabéticas que têm algum problema de saúde já, que tipo, teriam que ter uma consulta assim mais especializada de um, sei lá, um médico, só pra não dar merda, entendeu? No fundo, pra ter um cuidado ali também, pra não fazer um jejum e ficar mal, né? Mas assim, eu acredito muito que o jejum é tão mais natural do que a doença, tu entende? E é óbvio, tem que sempre se olhar cada caso um caso, entende? Tem que ter um cuidado, não tô dizendo pra sair fazendo na louca, não é isso. Mas a gente tem a possibilidade de simplesmente parar de comer, cara. E resolver muito problema. Muito problema. Tanto físico quanto emocional. Porque tá tudo ligado. As toxinas do nosso corpo, entendeu? Tipo, serem processadas de forma mais efetiva. Porque quando a gente tá no dia a dia comendo a cada 3 em 3 horas, a gente muitas vezes não dá esse momento pro corpo se recuperar das coisas. E quando tu para de botar comida, entendeu? E tu começa a ver o teu corpo, como ele lida sem alimento, cara, tu vê que a gente é uma máquina de resolver problema, mano. O nosso organismo é uma máquina de resolver problema, cara. Isso é uma questão de evolução, da evolução. Tipo, a natureza nos deu esse corpo e a gente evoluiu milhões de anos, sei lá, bilhões, sei lá. A gente tem um organismo que, cara, ele é incrível, né? E tu vê o quanto a gente é uns fudidos às vezes e que a gente tem hábitos que nos enfraquecem. A gente vive numa sociedade que nos estimula a ter hábitos que nos enfraquecem. E nos enfraquecem e enfraquecem a nossa capacidade de se auto-resolver dos BO. Que a própria sociedade causa muitas vezes, das doenças, né? Dos produtos, dos alimentos, do estilo de vida, né? De tudo que às vezes a gente acha que é normal, saudável, né? E, e é tão incrível, né? Tu sentir teu corpo
sabotando a saúde, a vida, simplesmente porque ele parou de comer, cara. Isso é um absurdo, cara. Isso é incrível, né? Isso pra mim é incrível, é mágico, assim. A natureza, mais uma vez, dando um show na mente, né? No sentido, a mente do homem que se acha que, não sei, às vezes é mais inteligente do que o seu próprio organismo, né? Uma inteligência que é afastada dessa inteligência natural mesmo, que eu acredito que é muito mais inteligente do que a nossa mente limitada e racional, né? Mais lógica, que eu não estou descredibilizando, né? Totalmente, mas essa mente afastada da inteligência da natureza, enfim, do que veio antes, de onde tu veio, de quem tu é, pra mim, às vezes ela só aponta pra destruição, né, mano? Pro ego, enfim, pras catástrofes, enfim. Mas enfim, né, mano? Isso é outro papo pra outro vídeo, mas. Cara, eu tô me sentindo muito bem, e assim, tá sendo incrível e. Se eu pudesse dizer, eu acho que todo mundo devia ter uma experiência de. Pelo menos fazer uma experiência, cara. Testar como é se sentir. Ficar um dia sem comer, mano. 2 dias sem comer, cara. Tu não vai morrer, sabe? A não ser que tu já esteja cheio de doença, sei lá. Eu não sei, eu não posso falar com, com certeza, porque cada caso é um caso. Mas o que eu tenho parece que cada vez mais convicção é que o jejum é uma coisa que o ser humano fez e todos os animais mais ou menos fazem desde que o mundo é mundo. A gente só começou a comer a cada 3 em 3 horas porque a sociedade começou a dizer isso em um determinado momento, para fins de lucro, até, principalmente. Ah, isso não é saudável necessariamente. Tu não vai ficar fraco se tu ficar um dia sem comer, se tu ficar umas horas a mais sem comer. Nosso corpo é incrível e às vezes parece que é isso que as pessoas, que os médicos, sei lá, que a sociedade, essa visão escrota, quer que tu pense, que tu tem que ficar dependente da. Tem que comer a cada 3 em 3 horas, senão tu vai ficar fraco, não sei o que. Sabe? Daí depois tu vai procurar um multivitamínico, não vai. Enfim, não tô nem dizendo. Não tô nem tocando pau a fundo em multivitamínico, mas enfim, tu vai procurar outras soluções, entre aspas, né? Que a sociedade né, te vende pra lidar com as tuas doenças, entendeu? Sendo que às vezes é muito mais simples. Tipo, às vezes tu já vem com todos os apetrechos pra lidar com muita coisa, entende? E não que eu tô descredibilizando a medicina ou médicos. Eu acho que tem o seu papel, é óbvio que tem, sabe? Na sociedade, no mundo, enfim, na saúde, é óbvio, mas tem muita coisa que nem ia chegar num caso de tu fazer uma cirurgia, por exemplo, sabe? Ou tu tá realmente muito fudido que tu tenha que procurar um médico. Se tu soubesse ou usasse determinadas capacidades que já vem de fábrica com o teu corpo, tá ligado? Como simplesmente parar de comer, mano, sabe? E eu tô incrivelmente feliz, assim, me sentindo bem, né? Eu ainda não sei se eu vou parar esse jejum hoje ou se eu vou continuar, mas eu quis deixar registrado porque, cara, eu realmente acredito que as pessoas tinham que, pelo menos, como eu falei, eu sou muito curioso pra esse tipo de coisa, entende? Então eu, quando eu soube do jejum, eu fui fazer porque eu pensei, bah, eu tenho que sentir isso no meu corpo pra ver, entendeu? O que isso causaria, né? Mas, porra, eu acho que todo mundo pelo menos deveria se propor a uma vez na vida, pelo menos, ficar um dia sem comer nada, só tomando água, ou 2 dias. E daí cada um que tire as suas conclusões, entendeu? Por si, né? Claro, fazendo de uma forma responsável, tipo, sabe? Não vai se colocar em risco, sabe? Isso é óbvio, né? Claro, tem gente que é burra, enfim, né, mas ter bom senso, né, no caso. Não fazer jejum quando tu nunca fez e dirigir uma máquina de precisão industrial, no caso, né, mano? Mas a gente tem que
entender a capacidade que a gente tem no nosso corpo e que ele já vem de fábrica, que a natureza nos deu, e que a gente passa uma vida às vezes desconectado disso, e o mundo diz cada vez mais para se desconectar disso, enfim, ou te oferece outras soluções que, né, alguém vai estar lucrando em cima para solucionar algo que, tipo, tu já vem com a solução de fábrica muitas vezes. Só que é isso, né? Essa história do mundo, né? Do capitalismo, do poder, enfim, né? É muito louco. Por isso que, cara, jejum é uma limpeza energética, emocional, cara. Tu carrega emoções no teu corpo durante anos, às vezes. Elas ficam presas em músculos, em locais. Cara, isso é louco, é bizarro, assim. Tu vê que, na minha perspectiva, pelo menos, tem tanta pouca gente, eu não sei nem, né? Ah, tem tanta pouca gente mesmo assim, não falando disso, assim, sei lá. É uma informação que parece que é pouco difundida. Pelo menos na minha perspectiva, né? Na minha bolha, eu não sei. Né? Mas, tipo, a gente vê mais, assim, é conteúdo fitness, por exemplo, nas grandes mídias, assim, Instagram, que é sobre shape, que é sobre estética, às vezes, no final das contas. Às vezes não é nem tanto sobre saúde, né? Se tenta ter, óbvio, um viés de saúde, algumas pessoas, mas na maioria das vezes é shape, estética, né? E ficar grande e proporções descomunais, né? Mesmo que às custas da saúde, né? E eu acho que pouco se fala na nossa sociedade, mano, sobre saúde, velho. Uma saúde, cara, também uma saúde que não seja a porra do médico ali dentro do seu invólucro da medicina e, né, que é tratado quase como uma religião às vezes, né? Tipo, o médico tem a palavra final e ele é dono de todas as verdades. Sendo que não, o médico é um ser humano normal que aprendeu coisas numa faculdade e que beleza, muitas coisas são úteis e boas, mas ele não é dono da verdade. E existe toda a porra de uma indústria que influencia desde as universidades, enfim, do que os médicos aprendem, né? Da forma que os médicos são condicionados a enxergar determinadas coisas. Sabe? Uma doença que um médico americano vai enxergar, um médico ocidental, né, brasileiro, enfim, ocidental, vai ter sobre uma doença, sei lá, um curandeiro lá da puta que pariu, da Índia, sei lá, do Peru, dos ancestrais, sei lá, tá ligado? Imagina os egípcios, enfim, que tinham, sei lá, várias quantidades de conhecimentos sobre medicina muito avançados, tá ligado? Ah, cara, sei lá, pessoas da Índia ali, questões de yoga, ayurveda, enfim, daí tu já entra num monte de outras coisas, né, mano? Mas o que eu quero dizer é que, de repente, né, esses outros profissionais veriam essa doença dessa pessoa de uma forma completamente diferente, uma medicina chinesa, enfim, sabe? Elas, sei lá, o cara diria, bah, não, tu tá com isso, o cara da medicina de chinês ia dizer, ah, não, mas tá faltando um fluxo disso, nisso, o elemento do não sei o que, não, eu não sei muito, né, sobre isso, mas é uma visão mais ou menos, que eu sinto, o pouco que eu já vi, ela é mais ampla, né? Ou seja, ela considera outros aspectos, às vezes. A medicina ocidental moderna, ela acaba sendo muito excludente do ser humano como um sistema único, né? Um sistema único que se retroliga, né? E ela vai tratar uma perna, mas não vai considerar o resto do sistema, né? E até nas próprias especializações que a gente tem na universidade de medicina, elas são focadas a especialização mesmo em áreas, né? Tipo, é o médico do estômago, né? O cardiologista, enfim,
tem especializações, e beleza, ok até certo ponto, né? Mas é que eu acho também que não dá, que é muito necessário a gente ver o corpo humano e o sistema humano, né, como um todo. E acho que essa é a coisa que mais se aproxima de uma saúde de fato, entendeu? Uma saúde verdadeira, né? E não uma coisa que tu vai lá se fuder, tu vai lá, o médico remenda, daí tu volta pra vida e tu continua se fudendo, às vezes, porque tu continua repetindo os hábitos, às vezes, que te causaram aquela doença ou qualquer bosta, entendeu? Mas enfim, eu vou encerrar aqui, mas de repente eu faço outros vídeos falando um pouco mais detalhadamente, porque eu já tô em 35 minutos.